Ah, a gente vai aguardar mais alguns minutinhos. A secretária Marcela entrar, tá? Para abrir a reunião. A gente já tem quórum, Cláudio? Com a entrada da Marcela, né? Sim. Olha, teve o Cristiano da Finanças, entrou, e a Ângela. Tá. Cristiano da Finanças, a Ângela da demais áreas, né? E agora o Gabriel também entrou.
Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Pessoal, vamos dar início para a nossa reunião. A gente pede aí desculpas pelo atraso. Então, eu sou a Ângela, aqui, assessora da Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Hoje, nosso presidente em exercício, a Marcela, que iria fazer a abertura da nossa reunião, ela está numa consulta médica, atrasou um pouco, então, estava vendo se ela conseguiria chegar bem. Mas, para a gente não atrasar os trabalhos, então, eu vou dar início aqui à nossa agenda. A gente tem hoje a reunião do Fundo de Recuperação, Manutenção e Preservação do Meio Ambiente, o PROAMB, cuja ordem do dia, então, conforme a convocação enviada a todos os conselheiros, inicia com os informes da presidência, atualização dos normativos do PROAMB, apresentação e votação da ata da reunião ordinária do dia 31 de maio de 2025. Também temos como quarto item de pauta a apresentação e votação do balanço financeiro de junho de 2025. Depois a gente tem aí uma atualização, né, sobre o andamento das ações que já foram aprovadas no âmbito aqui do Conselho e, por fim, outros assuntos de interesse do Fundo Ambiental. Então, por gentileza, eu vou passar aqui a palavra para o Carlos Grégio, que é o secretário executivo aqui do PROAMB, para ele poder, então, tocar os itens da nossa pauta e iniciarmos a reunião. Muito obrigada. Obrigado, Ângela. Vamos dando sequência aqui na reunião, né, pessoal? Conforme a ordem do dia aqui pela conselheira Ângela, assessora lá do gabinete. Então, como informes da presidência, né, acho que já ficou para um segundo momento, sobre o item 2, atualização dos normativos do PROAMB. O que a gente tem informado quanto a esse item é que no início dessa nova gestão aqui, né, da secretaria, as áreas foram convidadas a apresentarem, né, alguns projetos ali de início imediato, curto prazo, médio prazo e longo prazo. E a coordenadoria aqui verificou, né, que tinha algumas demandas reprimidas, né, umas ordinárias ali, né, de apoio aos conselhos, eleições de conselhos, tal, algo meio de rotina, mas algumas coisas que foram despriorizadas em algum momento lá atrás e que precisavam ser tocadas novamente, né. Então, uma delas era a atualização dos normativos do fundo, né, a lei do Fundo Ambiental de 98, ele começou a entrar em operação ali em 2012, 2013, teve uma regulamentação em 2016, uma boa regulamentação, né? Teve um decreto que regulamentou, teve resoluções ali de procedimentos operacionais, regimento interno foi reformado e tal, mas a lei ficou a mesma lei, né? Algumas coisas a gente conseguiu ali, por meio do decreto, abrir um pouco mais, disciplinar mais, mas a lei ficou remetendo ao século passado, né? Então, a gente trouxe como proposta para a nova administração, né, rever esses normativos desde a lei e cascatear ali para os outros normativos. Ocorre que tinha outras demandas aqui que a administração verificou que eram mais emergentes, de cunho ali reputacional, né? Por exemplo, a gente tem outro fundo, Fundif, que estava ali despriorizado, né, até então, desde a crise sanitária ali, 2020, onde todos os encontros presenciais, né, não haviam ali reuniões virtuais até o momento, né, a gente lembra bem, e aí todas as reuniões foram canceladas, né, suspensas por um período, e a secretaria teve um esforço ali para poder pensar ferramentas de atender esses colegiados. Existiam conselhos ali que estavam em processo eleitoral no meio da pandemia, tinha que dar continuidade, tinha prazo de edital, e aos poucos a gente foi retomando esses atendimentos aí,
nesses colegiados todos, e a demanda veio aumentando exponencialmente, né? Porque os encontros ficaram mais fáceis, né? Ficou mais dinâmico. Dentro de cada conselho teve ali as dinâmicas de câmara técnica, que antes eram encontros presenciais, eram encontros mais dificultosos, assim, né? Precisavam dessa locomoção, e com esse ambiente virtual, essa dinâmica ficou melhor, né? Então, aumentou bastante a carga de trabalho, e o Fundif não retomou. Todos os outros conselhos retomaram suas atividades, né? O PROAMB, principalmente, porque tem recurso, os principais instrumentos aí de financiamento da secretaria, os outros conselhos importantíssimos, né? CONDEMA, CONGEAPA, surgiu novos conselhos, né? O CONGEAPA Campo Grande, que faz a gestão da APA ali, tem a ver com licenciamento ambiental. Então, a gestão entendeu que o Fundif, né, viabilizar o Fundif, já tem uma lei de criação, precisa ter um conselho ativo, era mais importante que rever os normativos do PROAMB, nesse momento. É um conselho que está em pleno funcionamento, tem uma questão de atualização ali que a gente identificou, que foi levado à administração, mas que não impede o PROAMB de atuar como vem sendo, né? Instrumentos ali de financiamento, tem todo um fluxo de operação ali que está em funcionamento. Então, foi comentado isso na reunião anterior, que a gente ia estudar a revisão dos normativos do PROAMB, mas foi passado para um segundo momento por conta dessa viabilização do Fundif. Já solicitamos as indicações de todos os órgãos que compõem esse fundo, o Fundif, né? Já teve um edital lá que selecionou as entidades da sociedade civil, foi feito a posse já no dia 30 de maio e o Fundif já está operando também. Então, isso que aconteceu em relação à regulamentação do Fundif. Vai ficar para um segundo momento. Ok? É mais uma questão de informação. O item 3, apresentação e votação da ata da reunião ordinária do dia 30 de maio de 2025. Foi compartilhado, né, o material junto da convocação. Solicito aqui, como o envio prévio, a dispensa da leitura do material. Se todos estiverem a favor, permaneçam como estão, contrários, abstenções se manifestem. Sobre a dispensa da leitura da ata. Não havendo, né, então eu coloco em discussão o texto da ata da reunião ordinária do dia 30 de maio de 2025. Na forma de minuta ainda, né? Acompanhando aqui no chat, não houve nenhuma manifestação, então, em votação, texto da ata da reunião ordinária do dia 30 de maio de 2025. Os que estiverem a favor permaneçam como estão, contrários, abstenções, manifestam, por favor. Não havendo, então, disposições em contrários, o texto da ata aprovado por unanimidade. Item 4, apresentação e votação do balanço financeiro de junho de 2025. Deixa eu compartilhar. Apareceu uma planilha? Na tela do Teams aqui eu não consigo ver. Aberta. Obrigado. Ô, Carlos, deixa eu fazer uma pergunta para o pessoal que não esteve na reunião anterior, se eu posso colocar abstenção em relação à aprovação da ata. Tudo bem. Alguém que não esteve na reunião anterior deseja se abster da votação da ata? Eu também não estive na última reunião, Carlos. Tá. Ronaldo, aqui da SMA. Uhum. Cristiano e Ronaldo. Cláudio.
Ok. Mais alguém? Não, né? Podemos seguir. Maravilha, pessoal. Então, cada reunião a gente apresenta aqui as informações de fluxo de caixa do fundo, né? Extraídos lá do balanço financeiro, a aplicação do SIM, né? Que faz que é o sistema aí consolida todas as informações ali de enfoque orçamentário, contábil financeiro aí da prefeitura. E para ficar mais palatável aí, né, a gente coloca aqui as informações de interesse do fundo, que é entradas e saídas de recursos em determinado período, né? Não é o consolidado ainda, né? O balanço financeiro é consolidado no final do exercício, mas a cada, como tem lá na legislação, né? A cada reunião ordinária a gente apresenta as informações aí parciais para promover esse acompanhamento aí concomitante, né? Das informações. Então, o saldo disponível do exercício anterior, né? Que faz parte aí desse exercício, foi de R$ 25.751.285,91. Aqui eu vou fazer uma correção em relação ao que foi apresentado na reunião anterior. O saldo inicial do exercício, né, o saldo disponível do exercício anterior para esse exercício aqui foi de R$ 25.751.285,91. E na informação anterior, a gente trouxe, por um erro ali de filtro, o saldo do exercício do balanço anterior, né? Então, só corrigindo aqui, que não é a informação de 26 milhões que estavam na outra informação, da reunião anterior, mas 25.751.285,91. Isso aí, obviamente, fez parte de outros documentos aí que a gente vai fazer a atualização. Mas não tem importância em relação ao que vai ser apresentado aqui. Recursos do PROAMB, recursos próprios do PROAMB, né? A gente tem taxas do licenciamento e multas da fiscalização desse período, né, de janeiro a junho, na ordem de R$ 1.604.247,01. Nossa, tem um áudio alto ali. Rendimentos de aplicação financeira, tivemos aqui o total, né, das duas contas, o valor de R$ 1.646.831,02. É o rendimento das duas contas lá de aplicação financeira, né? Tanto a conta que movimenta royalties e a conta que movimenta taxas e multas. Essas foram as receitas desse período. As despesas, temos aqui de janeiro a junho, né, o total empenhado na fonte 1, que é a fonte que movimenta royalties e compensações financeiras, né, o total de empenho de R$ 541.810,49. Desses empenhos vão sendo pagos, né, liquidados e pagos à medida que os serviços vão sendo executados. Então, até o corte aí desse período, né, final de junho, tivemos aí o total pago desses empenhos da fonte de royalties na ordem de R$ 132.441,01. A mesma dinâmica aqui nas despesas da fonte de taxas e multas, né, um total de empenho no valor de R$ 1.990.760,85, igualmente, né, um saldo ali a liquidar, à medida que os serviços vão sendo entregues, os fornecimentos vão sendo entregues, vai acontecendo os pagamentos, que nesse caso aqui de taxas e multas foram pagos R$ 317.594,01. Então, totalizando aí de pagamentos efetivos, né, R$ 450.035,02. Dito isso, a gente tem aqui a disponibilidade para o próximo período, né, que seria
na fonte de taxas e multas, 21.246.864 reais e 18 centavos, e aplicação financeira da conta de royalties, 7.363.516 reais e 69 centavos, totalizando aí 28.610.380 reais e 87 centavos de disponibilidades já na aplicação financeira do fundo. Sempre lembro aqui que não é nem todo esse valor está disponível, porque existe lá a dinâmica do fundo, tem aprovações em andamento, existem ações em execução, e boa parte desse valor está comprometido com as aprovações e financiamentos já assumidos pelo fundo ao longo dos anos. Então, existem ações aprovadas ao financiamento que ainda não foram contratadas, existem ações que foram contratadas e estão em execução, então fica mais evidente a disponibilidade quando do plano de aplicação, onde a gente faz essas deduções aí desses compromissos já assumidos, e a gente consegue enxergar ali o que tem de disponibilidade para novas ações, novos investimentos, no fundo. Tudo que foi dito aqui está de forma analítica, né, nas outras planilhas de suporte aqui, as despesas, né, o total empenhado ali na fonte de royalties, o total que falta liquidar e o efetivamente pago, que a gente falou lá na outra tela, na fonte de taxas e multas, mesma sistemática, né, tem todos os protocolos dos fornecedores, os valores empenhados, o que falta liquidar desses empenhos e o total que foi pago, né, desses contratos, desses empenhos. Tem todas as informações aqui de suporte, assim como os rendimentos também, né, o mês a mês ali, das duas contas, o somatório lá dos rendimentos, o total que a gente falou lá, total de rendimentos, né, 1.646.000, um pouco mais, e de informações de fluxo de caixa, seria isso, né? A gente vem acompanhando as receitas do fundo, né? Até esse semestre aqui, a gente arrecadou R$1.672.119,48, né? De receitas ali, sobretudo taxas e do licenciamento e multas da fiscalização. Sim, taxas ainda vem compondo as receitas do fundo, embora tenha uma previsão aí de mudança nesse sentido futuramente. Mas aqui a desvinculação de receita, né? Teve um decreto, né? De agosto de 2024, o decreto 23.515, que disciplinou a desvinculação de receitas de todos os fundos, né? Isso aí veio de uma emenda constitucional lá, e cascateou para todos os municípios, e todo mês a gente precisa contabilizar ali, né, as receitas do fundo, tanto na nossa realidade, taxas do licenciamento e multas da fiscalização, mais os rendimentos da aplicação financeira e remeter a finanças 30% desse arrecadado aí. Então, isso a gente vem fazendo mês a mês. Em junho, a receita de junho, a gente tem até o dia 20 de julho para fazer a desvinculação, né? Então, no próximo dia 20, que a gente registrou aqui de receitas, será repassado ali para finanças, deixa eu ver aqui, R$141.732,83, que é os 30% do que foi arrecadado ali no mês. De informações aqui relevantes, as informações relevantes aqui são essas. Eu coloco aí, então, em discussão as informações do balanço financeiro, para dúvidas, esclarecimentos. Obrigada, Carlos, pela exposição. Eu entrei na reunião, só estou com a câmera fechada. Só gostaria de agradecer aí a explanação mais uma vez, verificar se mais alguém tem algum apontamento. Maravilha, obrigado, secretário. Passo o comando aí para a secretária. Não, vocês continuam no comando, porque eu estou
aqui em deslocamento, então você e a Ângela estão no comando. Muito obrigado, secretário. Bom, então, em discussão aqui, as informações do balanço financeiro. Estão vendo? Coloco em votação. Carlos, acho que perdeu um pouquinho do seu som. Se você puder voltar um pouquinho depois da fala da Marcela, por gentileza. Tá. Eu agradeci ali a Marcela, né, por ter entrado aí e autorizado a condução da reunião, e eu coloquei aqui em discussão as informações do balanço. Se alguém teria alguma dúvida, para se manifestar. Não havendo em votação, né, o balanço financeiro parcial aí de janeiro a junho de 2025, com essas informações aí extraídas do sistema SIM, em votação. Aqueles que estiverem a favor permaneçam como estão, contrários, abstenções se manifestem, por favor. Não identifiquei, secretaria. Cláudio, tem algum ponto? Não. Obrigado. Verificar no chat se tem alguma manifestação por escrito. Uhum. Não havendo, não há nenhuma manifestação. Então está aprovado. Muito obrigado. Balanço aprovado. Próximo item de pauta, item 5, andamento das ações aprovadas. Com vocês. Não sei se já apareceu, mas... Sim, a gente já está vendo a planilha. Obrigado. Ok, vendo a planilha. Obrigado. Então, a cada reunião a gente apresenta aqui o andamento das ações que foram aprovadas no fundo, né? Uma forma de prestar contas aí, não só ao Conselho, mas à sociedade, desse andamento do que foi aprovado o financiamento. Então, dando uma atualizada aqui, né? A P07 é o diagnóstico do meio socioeconômico dos parques naturais municipais do Campo Grande e Jatobás, tá? Que a gente tem aqui, que em relação aos parques naturais municipais do Campo Grande e dos Jatobás, o diagnóstico do meio biofísico, né, já havia sido elaborado e está em andamento do diagnóstico socioeconômico, né? Esse estudo iniciou em fevereiro de 2025, com previsão de término em fevereiro de 2026, e estima-se aí 6 meses adicionais para a elaboração do zoneamento final e programas de gestão de ambos os parques. É uma ação que está aí já teve todo o caminho percorrido aí no processo de instrução aí da administração pública, né? E o serviço está sendo realizado e pago à medida que vai sendo feito, né? A P08, plano de manejo da APA Campo Grande. Plano de manejo da APA Campo Grande, o andamento é o que segue. Foi aprovado, né, no Conselho Gestor da APA Campo Grande o termo de referência para poder solicitar orçamentos aí para empresas, né? Então foram pedidos 17 orçamentos aí para diversas empresas do setor, para poder abrir o processo licitatório. Por enquanto, há 2 orçamentos, né, IPT e GeoBrasilis, e após isso precisa ter aí uma verificação do que foi aprovado no fundo, né, desse financiamento à época. É uma aprovação antiga lá do fundo, é um legado, né? Então, quando teve a regulamentação do PROAMB, então teve esse tratamento do legado, né? O que já foi aprovado antes dessa regulamentação, como que vai ser, né? Os processos que tinham um protocolo já, eles não precisavam retornar ao fundo para pedir nova aprovação e tal. Aqueles que tinham uma aprovação, mas não tinha nenhuma instrução processual, eles tinham que entrar de novo
com pedido, sobre a nova, sobretudo com a nova sistemática lá, no formulário de apresentação de propostas, banco de projetos. Esse plano de manejo da APA aí é um protocolo de 2014, portanto, antes da regulamentação. Mas o valor está defasado. Então, quando o valor de uma ação antiga está defasado, ela precisa voltar ao fundo e pedir ao Conselho uma nova aprovação em relação ao valor, né? Não da pertinência, enquadramento, porque isso já superou, mas a questão do valor precisa ser remetido ao Conselho Diretor, então está nessa fase de instrução, à medida que se tem esses orçamentos, né, dá para se chegar numa média, num valor de referência para voltar ao fundo e pedir, olha, plano de manejo da APA Campo Grande agora, né, dado o tempo decorrido, o valor é X, e pede uma nova aprovação para poder ver se tem essa disponibilidade para o financiamento. Então, está nesse ponto aí de... Oi? Eu queria só pedir a palavra, a hora que você puder, Carlos, só para ajustar uma informação. Então, assim, da excelente explanação que você coloca. Então, das 17 que foram consultadas, nós tivemos, né, 2 orçamentos, e foi proposto ao Conselho da APA justamente uma reedição do edital, convidando novamente outras empresas para interlocução, já que nós temos uma discrepância do orçamento, enquanto uma em 2 milhões, a outra está em mais de 6 milhões. Então, só a título de informação, justamente que além de ajustar a proposta, né, nós estamos ainda com prazo aberto para novas consultas. Então, é por isso que a regulação ainda do orçamento não se concluiu, tá? Perfeito, Marcelo. Obrigado pela complementação. Relevante essa informação, com certeza. Seguindo aqui, a B87, né, que é a aquisição de um alto tanque florestal para combate de incêndios ali nas áreas de proteção ambiental. Já percorreu todo o caminho também, né, está em processo de realização do serviço, é uma entrega que demora um pouco, prazo de entrega é de 240 dias, mais ou menos lá em outubro, vai findar esse prazo. E o gestor da ação, que é a Secretaria de Segurança Pública, né, faz esse monitoramento aí desse prazo. Mas o processo foi todo instruído, a gente aguarda só o recebimento do alto tanque florestal lá pela Secretaria, né, afim, para a gente poder viabilizar o pagamento e isso tem um prazo mais longo aí, dado o objeto. P88, projeto básico de 6 trechos de parques lineares. O Gabriel me informou ali que a licitação está em andamento, nos próximos dias irá ser publicado o julgamento para possível homologação. Tá? Então, está em curso o processamento de licitação dos 6 trechos de parques lineares. P92, projeto piloto de erradicação de espécies exóticas e invasoras. Ela parou ali na preparação do edital, já deu uma verificada ali, parece que precisa de um realinhamento aí com a administração para ver a continuidade dessa contratação. A P94, investigação e plano de intervenção do posto desativado de combustíveis, com previsão de remoção e destinação adequada do tanque subterrâneo localizado no antigo DET. Essa ação também já foi instruída totalmente aqui na administração, está em fase de recebimento do serviço e pagamento. Tá? Sem novidade. Estão entregando lá, conforme o cronograma, e a gente vem realizando os pagamentos conforme essas entregas. São validadas lá, é uma ação da Secretaria de Administração, e o fundo faz o pagamento após o recebimento do serviço, atestado lá pela Secretaria. P95, contratação de serviços de alimentação para eventos da educação ambiental, alimentação e transporte, né? Também é um contrato aí, é uma ata de registro de preço, né? Tanto para transporte quanto para alimentação, para eventos lá da educação ambiental, também tá em curso, né? Realizando os fornecimentos, as entregas,
e os pagamentos aqui. Essas atas estão em torno de 50% de saldo, né? Então, está em curso aí normalmente. Outras modalidades aqui, né? Ali a gente estava falando de processo de licitação, ata de registro, contratações diretas. A gente tem a aquarela sustentável, grafite aplicado à educação ambiental, né? Um projeto que também está em curso, tem a realização de serviços e os pagamentos, conforme as entregas. O P98, contratação da companhia de teatro Trova Amores para apresentações de peças teatrais com temáticas ambientais. Uma ação que teve início na gestão anterior, não está em curso, né? Está parado, precisa ter um novo alinhamento aí para ver se isso faz sentido ou não. Continuar. Dado a nova gestão, né? A PCM, cota para apoio institucional para a realização do evento do segundo encontro regional ICLEI. Então, o reporte aqui que o serviço foi realizado, né, está em fase de pagamento da segunda parcela agora. Carambas e contratos existentes. Nós temos a reformulação do portal animal e construção do sistema de agendamento online para castração. Ele está realizando o serviço e efetuando o pagamento, mas em partes. Parece que tem alguma entrega que não foi de acordo lá com a necessidade, então eles estão, o pessoal do DPBE lá está tentando resolver essa questão com a IMA, como é que vai ficar daqui em diante, né, esse serviço aí. A P50, implantação da trilha suspensa e acessível da área Mata de Santa Genebra. É uma ação bem antiga, né, o convênio com a Fundação José Pedro de Oliveira foi aprovado no fundo, também é uma questão que a gente precisa resgatar, dado o tempo decorrido, né, mas ficou uma aprovação ao financiamento aí para a construção dessa trilha. Eu procurei essa informação lá com a Mata de Santa Genebra, mas ainda não tive um retorno em relação a essa ação. A P97, projeto piloto eficiência energética consumidores de baixa renda, instalação de um laboratório vivo urbano no bairro Cidade Satélite 2. Né? Então, teve a instrução processual já, é um convênio, né, com a Unicamp, Funcamp, e atualmente está em análise jurídica pela Unicamp, né? Já passou aqui pela nossa análise do nosso jurídico aqui da prefeitura, e igualmente precisa desse retorno lá do jurídico da Unicamp sobre a minuta do convênio. Essas são as informações dos andamentos das ações. Após essa explanação aqui, a gente já disponibiliza lá no site para atender o princípio da transparência. Esse é o item 5, né? Andamento das ações aprovadas. 6 outros assuntos de interesse do fundo. Não sei se a secretária consegue nos ouvir. Se estiver nos ouvindo, eu passo a palavra. Acho que a explanação atendeu a todos os itens, né, os requisitos, e acho que conclusiva. Vamos à continuidade dos trabalhos. Pode passar. Maravilha, secretária, obrigado. Então, sem mais assuntos relevantes aqui, de interesse do fundo, eu abro a palavra aos conselheiros, para alguém, se tiver um ponto, alguma manifestação, alguma colocação, alguma informação, fique à vontade, por favor. Carlos, eu posso só confirmar aqui, olha, eu estava dando uma olhadinha na ata, né, do dia 30, da reunião do dia 30 de maio, o Vitor e a Ângela não participaram. Eu posso colocar como abstenção? Pode colocar como abstenção, sim, Pacheco. Tá. Vitor, tá aí? Cortou, eu não escutei o que vocês estavam falando. O Cláudio Pacheco, Oi. pediu se ele pode
colocar abstenção para os conselheiros que não estavam presentes na reunião anterior em relação à ata que foi votada. Ah, sim. E aí a Ângela Comentar. disse que sim. O Vitor, ele se encontra? Não sei. Ele estava presente aqui. É, Está presente, está como presente aqui. tá, depois eu esclareço com ele. Tranquilo. Maravilha. Bom, não havendo mais assuntos e nem manifestações dos conselheiros, passo a palavra para a secretária para o encerramento, se assim desejar. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos, a explanação técnica do Carlos, do Pacheco, a condução acessória pela Ângela, e findamos a reunião de hoje. Passaremos, a próxima reunião será, Carlos, me ajuda, a data para a próxima. Daqui 2 meses, né? Possivelmente ao mês de setembro, é isso? Vocês me escutam? Eu estava sem áudio, desculpa. Sim, a próxima reunião é em setembro. Setembro, né? Então, ok. E então, alertando a todos pela presença. E só finalizando, a título de justificativa, os parques lineares ganharão para esse próximo PPA input maior, né? Nós passamos no PPA um inicial de 8 parques e nós passaremos a meta de 25 parques para trabalhar, né? Esse novo período. Então, nós poderemos receber aí notícias para a próxima reunião de análise de alguns projetos no banco de projeto. Só para mostrar mais uma vez a força que esse fundo tem perante ações efetivas da cidade. Então, a importância disso, né, que seja um fundo tão bem regulado, transparente, efetivo para as ações da sociedade campineira. Mais uma vez, obrigada à presença de todos e encerramos a reunião de hoje. Obrigado, secretário. Obrigado, Ângela, todo mundo, pela presença. Até mais. Obrigada, Carlos, à disposição. Bom dia a todos. Até mais. Bom dia, pessoal. Valeu.